Tarde preparatório, a gente hoje está fazendo uma revisão, e aí a revisão vem desde o dia 14 de maio até o dia 18 de junho. Depois eu vou fazer uma outra revisão com vocês, né, a partir da terceira semana de junho até a última matéria que a gente deu, pra gente poder dar uma revisada em tudo que a gente já viu, tá? E aí vocês vão perceber que eu deixei alguns exercícios aí para vocês fazerem. Esses exercícios são exercícios simples, bem fáceis de responder. Por quê? Se a gente souber o básico das questões, fica muito mais fácil da gente responder aquelas questões que são mais complexas de vestibular. Então é importante, por exemplo, a gente saber o que é um bloqueio continental, né? Se a gente sabe o que é um bloqueio continental, a gente consegue responder várias questões que estejam falando sobre o bloqueio continental. Então eu pergunto para vocês nesse, por exemplo, pacto colonial, quem descobriu o ouro no Brasil, são questões básicas, né? Porque se eu sei o básico, fica muito mais fácil de desenvolver aquelas questões que são mais complexas aí, tá bom? A gente não tem resuminho de texto, porque se vocês tiverem alguma dificuldade, é só vocês irem nessas datas marcadas que eu falei aqui no vídeo e que também tem lá a data das aulas, é só vocês irem lá e dar uma conferida, tá bom? Mas pela explicação do vídeo, eu acredito que vocês consigam também responder as questões sem muita dificuldade aí, ok? Então, a partir do dia 14 de maio, a gente está falando sobre o Tratado de Tordesilhas, que é aquele tratado que dividiu o território entre Portugal e Espanha, né? E eles dominavam os territórios. E aí a França, né, vai o quê? A França vai contestar esse Tratado de Tordesilhas, vai falar assim, quem foi que deixou, né, algum documento, algum testamento dizendo, né, que o mundo podia ser dividido em Portugal e Espanha. Então a França vai ser aí um dos países que vai contestar esse Tratado de Tordesilhas aí, e ele vai invadir o Brasil, tá? A França invade o Brasil com a ajuda dos índios tamoios. Por quê? Porque os índios tamoios não gostavam dos portugueses, né? Imagina, os portugueses chegam aqui e querem colocar os índios para trabalhar, né? Muitas vezes os índios eram mortos quando não se submetiam, né? Então esses índios tamoios vão ajudar os franceses na invasão ao Brasil, ok? E qual o território que eles vão invadir? Eles vão invadir o Rio de Janeiro, e aí o Rio de Janeiro se torna a França Antártica. Então é esse o nome que os franceses dão para o Rio de Janeiro, França Antártica. Mas depois, né, os portugueses conseguem expulsar os franceses aí do nosso território aí. Depois que eles foram expulsos para os franceses, eles ainda tentam invadir alguns territórios brasileiros, como por exemplo o Maranhão, tá? Mas como a gente vê, Portugal consegue expulsar todos os países que invadiam o Brasil, assim como Holanda, França, né? Eles serão expulsos do nosso território aí. Portugal não perde nenhum pedacinho do território brasileiro, não. Os holandeses também vão atacar territórios brasileiros, né? Várias vezes eles vão atacar, mas um território que eles vão conseguir atacar e dominar vai ser Pernambuco. Então, Pernambuco eles atacam, eles dominam Pernambuco, ficam por um bom período lá, e Pernambuco vai ser governado por um homem chamado Maurício de Nassau. E Maurício de Nassau ele tinha uma visão muito bacana, não só de explorar o território, mas também de colocar infraestrutura no território. Então ele constrói pontes, ele constrói estradas, ele faz saneamento básico, ele traz artistas para pintar a história, né, do povo, a história da cidade, ele concede às pessoas tolerância religiosa. O que era isso, tolerância religiosa, né? As pessoas poderiam praticar a sua religião sem o medo de serem perseguidas, porque no Brasil havia muito isso, né? As pessoas tinham que ser católicas. Se elas não fossem católicas, se elas professassem qualquer outra fé, elas eram perseguidas. E lá em Pernambuco, não. Em Pernambuco havia tolerância religiosa. Você poderia professar a sua fé qualquer que fosse, né? Então isso era muito importante. Uma outra coisa que ele faz, né? Ele faz amizade com os senhores de engenho, né? Quem são os senhores de engenho? O dono das grandes terras que cultivavam a cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar que era exportada pelo Brasil. Então, o que ele faz com esses senhores de engenho? Ele empresta dinheiro a esses senhores de engenho, né? Para investir na produção dessa cana-de-açúcar aí. Então, Maurício de Nassau era um homem muito respeitado, que as pessoas gostavam.
Só que a Companhia das Índias, né, do governo holandês, não vai gostar do que Maurício de Nassau tá fazendo. Tá achando que Maurício de Nassau tá sendo muito bonzinho. Eles queriam só explorar o Brasil, mas nada de fazer benefícios para o Brasil. Então retiram Maurício de Nassau do governo, né? E quem assume o governo aqui em Pernambuco, né, vai fazer o quê? Vai começar a cobrar as dívidas desses senhores de engenho, ó, pode ir pagando aqueles empréstimos que vocês fizeram. E aí começa a surgir muitos burburinhos em Pernambuco, até que se forma uma coisa chamada de insurreição pernambucana, é uma revolta contra os holandeses. E aí eles finalmente conseguem expulsar os holandeses de Pernambuco aí. A gente vai ver que a economia colonial, ou seja, a economia da nossa colônia, né? Porque a gente está falando do período que o Brasil era colônia de Portugal. O período colonial, a base da economia era o Pacto Colonial. Gente, o que é o Pacto Colonial, gente? No Pacto Colonial, a metrópole, ela que dominava a colônia. Então era assim, a colônia só podia comprar e vender da sua metrópole. Então o Brasil, ela só podia comprar e vender de Portugal. Isso fazia com que Portugal enriquecesse cada vez mais, né? E o Brasil ficasse cada vez mais dependente de Portugal. A nossa economia era uma economia de subsistência e também a gente tinha uma economia de exportação. Por que economia de subsistência? A economia de subsistência é que se plantava, né, para sobreviver. E a de exportação, por exemplo, cana-de-açúcar era uma economia de exportação. Eram grandes territórios, né, com plantação de cana-de-açúcar. Aquela cana-de-açúcar era para o povo brasileiro consumir? Não, era para exportar para outros países aí. A nossa primeira atividade econômica vai ser o quê? A extração da árvore de pau-brasil. Durante 30 anos, os portugueses não se preocuparam em colonizar a terra, só em retirar a árvore do pau-brasil. É aí que começa, né, o desmatamento da nossa floresta, através da retirada da árvore de pau-brasil. Como é que era feita essa retirada da árvore de pau-brasil? Através da mão de obra dos indígenas, que era chamado de escambo. Então, o escambo é uma troca, né? Os indígenas tiravam a árvore de pau-brasil, pegavam aquela madeira e levavam até os navios. E em troca, né, os portugueses davam a eles pentes, espelhos, né, adereços, né, que eles não possuíam, que eles desejavam aí. Então a cana-de-açúcar é a base da nossa economia durante muito tempo aí depois da árvore de pau-brasil. A cana-de-açúcar, ela era plantada como? Num sistema chamado de plantation. O que é o plantation? É um grande latifúndio, ou seja, grandes terras que se plantavam apenas uma coisa, uma grande fazenda, uma fazenda imensa que se plantava apenas uma coisa. Que coisa era essa? Cana-de-açúcar. A mão de obra era mão de obra escrava, tá? Então, plantation era um grande território de terras onde se plantava uma única coisa, e isso que era plantado era para exportação, e a mão de obra era a mão de obra escrava, tá? Esses escravos eram os negros africanos trazidos para cá como mão de obra escrava. A gente vai ter também o ciclo do ouro no Brasil. O ouro vai ser descoberto por quem? Pelos bandeirantes, tá? Quem são os bandeirantes? Os bandeirantes foram importantes porque eles foram responsáveis por desbravar o interior do Brasil. Ou seja, quando os portugueses chegam, eles chegam no litoral, na praia. Então, eles ficam muito no território próximo à praia, mas não entraram no território brasileiro. Por quê, gente? O medo, floresta fechada, né? Muitos animais selvagens. E os bandeirantes são os responsáveis por quê? Por desbravar esse interior do Brasil aí e começar a fundar cidades, começar a fundar vilas, né? E eles vão ser vistos como heróis, mas também vão ser vistos como vilões. Porque ao mesmo tempo que eles são importantes para desbravar o Brasil, para reconhecer o território brasileiro, são eles também que caçam, capturam negros, índios fugidos e matam muitos deles. Mas uma outra coisa importante dos bandeirantes é que eles descobrem o ouro no Brasil, né? E por causa dessa descoberta do ouro, a gente vai ter uma guerra chamada Guerra dos Emboabas, que é entre os bandeirantes que descobriram os ouros e o ouro e os estrangeiros, né, que vieram para cá atrás desse ouro aí. Então, uma guerra entre eles dois, a Guerra dos Emboabas. Para controlar, né, esse ouro, né, o que Portugal faz? Cria a casa de fundição. E essa casa de fundição era onde você tinha que levar o ouro e retirar o imposto desse ouro aí. Então, a gente tem captação, finta, quinto, eram todos impostos, né, que quem extraiu o ouro tinha que pagar para a coroa portuguesa. Você não podia pegar o ouro e simplesmente levar, né? Você
Quem tinha esse direito de extrair o ouro tinha que pagar os devidos impostos à coroa portuguesa, e eram muitos impostos. E aí, lá em Minas Gerais, vai ser decretada uma coisa chamada de derrama. Por quê? Porque os impostos estavam extremamente atrasados. Então, a derrama era o seguinte, era a ordem de entrar, né, e cobrar forçadamente esses impostos aí. Então, a elite mineira, ela vai se unir numa coisa que é chamada de conjuração mineira ou Inconfidência Mineira. Então, a Conjuração Mineira ou a Inconfidência Mineira é um movimento rebelde, né, que não desejava a derrama. E ela era liderada pela elite, pelas pessoas mais ricas, tá? E eles vão desejar várias coisas, que a derrama não aconteça, que realmente a derrama só fica no papel, né? Ela só fica na teoria, na prática ela não acontece. Mas outra coisa que os conjurados eles desejavam, uma república em Minas, eles queriam uma universidade também, mas é uma coisa que eles não desejavam de jeito nenhum, que era o fim da escravidão. Por que eles não desejavam o fim da escravidão? Porque esse é um movimento de elite. Gente que tem dinheiro é gente que tem o quê? Escravos. Se são pessoas que têm escravo, eles não querem o fim da escravidão, porque os escravos beneficiam a eles. Outra coisa que acontece aí é que no final esses conjurados serão delatados. Um deles vai ser um traidor, né? Vai lá, faz a fofoquinha, né? Conta quem são os conjurados, onde eles se reúnem. E aí esses conjurados são presos, né? E são julgados e condenados. E um deles é condenado à morte, que é Tiradentes. Tiradentes é condenado à morte, é enforcado e é esquartejado em praça pública para servir de exemplo para as outras pessoas que não fazerem a mesma coisa.